caras que deveriam defender o pilar da democracia. Neste episódio de hoje, do Antes do Depois, exploraremos a complexidade dos eventos políticos e econômicos que estão conduzindo o Brasil para o caminho da incerteza fiscal, jurídica e política. Com uma visão atenta, reflexiva e crítica, buscamos compreender as sutilezas e as profundas consequências desses acontecimentos para a nossa nação. A análise do antes, com suas complexidades e incerteza, nos prepara para enfrentar o depois, com mais consciência e perspectiva. Antes do depois, não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor. Não mudar de cor. Luiz Inácio Lula da Silva, um presidente do Brasil que continua sendo uma figura central na política brasileira, que envolto em várias acusações passadas que dividiram e ainda dividem opiniões que se polarizam nos debates, simplesmente porque há alegações que incluem supostos envolvimentos em casos de corrupção na Petrobras e favorecimento em contratos governamentais. Essa situação destaca a importância de um judiciário imparcial e eficiente. Mas será que isso existe nos dias de hoje, onde a verdade e a justiça deveriam ser os pilares fundamentais da democracia? Falho! As sombras das acusações não recaem apenas sobre um indivíduo, sobre o Lula somente, mas também sobre todo o sistema político, desafiando a nossa confiança, a confiança do povo nessas instituições. Quando vemos o Senado e a Câmara dos Deputados, só aumenta em nós o desespero que estamos condenados a viver com o mínimo e produzir o máximo para sustentar a quem nos governa. Não mudar de cor. Mas, para um pouco de sorte, sob o comando de Roberto Campos Neto, o Banco Central enfrentou e enfrenta um período desafiador marcado por incertezas econômicas globais. As decisões tomadas por Campos Neto são cruciais, foram cruciais e são cruciais para manter o equilíbrio da inflação e impulsionar o crescimento econômico do país. Essa situação ressalta a importância de políticas monetárias cuidadosas, estratégicas, para garantir a estabilidade financeira do país, que esse desgoverno tenta desestabilizar a todo custo com seus ministros incapazes. O desempenho do Banco Central ao enfrentar esses desafios tem sido um divisor de águas e exemplos de estabilidade, não apenas para a economia, mas também para a confiança pública e na capacidade do presidente do Banco Central, que, para a nossa sorte, não renunciou, apesar de todas as críticas e pressões desse desgoverno atual. Mas voltando a ministros incompetentes, expressa saudades do ex-ministro Paulo Guedes, pois atualmente para o Brasil, que está lidando com a fatalidade do aumento da sua dívida pública, que é esperada atingir entre 7 e 7,4 trilhões de reais, embora estender o prazo da dívida possa parecer uma medida prudente, é crucial avaliar políticas fiscais sustentáveis para garantir a estabilidade econômica ao longo do prazo, equilibrar os investimentos necessários para a saúde fiscal do país e, portanto, é fundamental para alcançar um futuro econômico estável. A dívida pública não é apenas um número. Ela reflete as escolhas políticas e serve como indicador da saúde econômica do depois. Não deixe pra depois não mudar de cor. Os crimes que são justificados pela desigualdade agrária, é isso? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, conhecido por suas ocupações através de invasões de terras, continua gerando fortes debates sobre reforma agrária e justiça social. Embora algumas das atividades realizadas pelo MST possam ser vistas como protestos legítimos contra a desigualdade,
não podemos ignorar as consequências de suas ações ilegais e agressivas, como, por exemplo, o desmatamento, a destruição de lavouras nas propriedades, assassinato de gados e danos a essas propriedades rurais, que prejudicam a agricultura brasileira, o desenvolvimento dessas propriedades e a própria segurança legal dessas fazendas, desses produtores. Será que o STF fecha os olhos para isso? Só perguntando. Mas sem dúvida, ou melhor, com muita dúvida, que atualmente essa situação venha a ser dada a importância de adotar medidas legais e justas para resolver os problemas relacionados à terra e à desigualdade. Será que dão importância para isso lá no... Quem são esses caras que deveriam defender o pilar da democracia? Falho, não serve pra nada. Já indo para o final, entre o antes e o depois, ao ponderarmos sobre esses assuntos, compreendemos a complexidade e os desafios do atual cenário brasileiro. Estamos enfrentando uma conjuntivite aguda política, jurídica, econômica e social muito inflamada, onde a busca pela verdade e pela justiça é mais crucial do que nunca, apesar da distância. Uma maneira de influenciar e potencialmente mudar o rumo do país para o seu bem é por meio de um ato pacífico chamado Greve do Silêncio, na qual as pessoas permanecerão em suas casas por 3 dias como forma de protesto e reflexão. Esse é o seu investimento na democracia. O programa Antes e Depois de hoje termina aqui, mas antes quero lhe pedir para que você se inscreva e compartilhe. Deixo aqui um forte abraço e um obrigado por estarem aqui com a gente. Toby Cotrim, no Antes do Depois para o canal Zangão Blues. Antes do depois, é um momento, um espaço, é um chamado pro pedaço, um chamado pro agora, com a hora no rechaço. No antes mudaremos a história antes que o país mude de cor, mude de cor. Com voz de cor. Diga não ou depois, diga não ou depois, a depois será tarde, tarde demais. Não deixe pra depois não mudar de cor.